O Landon se aproxima dessa garota e pergunta se está tudo bem. Ela fala que está tudo bem, então ele pergunta o nome dela, mas ela diz pra ele que não está com tempo. Ele fala que só quer saber o nome dela, mas ela diz que precisa ir. Ele ainda pergunta para onde ela está indo, mas ela deixa muito claro que não está interessada, então ele se despede dela. Mas assim que ela vê ele destravando as portas do carro, ela volta e pergunta qual o nome dele. Ele fala que o nome dele é Landon e ela pergunta se o carro é dele. Ele fala que provavelmente o carro deve ser dele, já que ele está com a chave na mão dele. Ela diz que o carro dele é muito legal e ele agradece. Ela pergunta para onde ele vai e já ele pergunta como assim para onde ele vai. Ele fala que não é da conta dela para onde ele vai, como ela disse ainda há pouco para ele. Ela fala que pensou melhor e que gostaria sim de conhecê-lo. Ele fala que não está conseguindo ouvir muito bem e pede para ela chegar mais perto. E mais uma vez ela pergunta para onde ele está indo. Ele diz que, para falar a verdade, ele estava procurando um restaurante. Ela fala que talvez ela possa fazer companhia para ele, mas ele diz que está até agora tentando entender por que ela falou daquela maneira com ele. Ela diz que não teve a intenção de ser mal educada. Ele fala que não está conseguindo entender por que ela voltou para falar com ele, já que ela não está interessada nele. Ela fala que não sabia e ele pergunta não sabia de quê. E quando ela diz que não sabia quem era ele fala que ela ainda não sabe. Ela diz que está falando a verdade e que quer conhecê-lo. Então ele pergunta cadê aquela energia negativa do começo. E como ela diz que não sabe, ele fala que também não sabe porque ainda está conversando com ela. E ela diz que vai entrar. E já ele pergunta por que ela quer entrar no carro. Então ela pergunta por que ela não pode entrar. E já ele pergunta por que ele deveria. E como ela não responde, ele fala que está fazendo uma pergunta. Então ela pergunta por que ele acha que ela não deveria entrar. Ele fala que acha isso porque ela não está interessada nele. Ela pergunta como ele pode saber que ela não está interessada nele. Ele fala que não vai poder ficar muito tempo ali, mas pede para ela entrar no carro. Ela entra no carro e diz pra ele que não foi tão difícil. Ele fala que não estava se fazendo de difícil, mas que realmente não entendeu porque ela não demonstrou nenhum interesse nele. Ele fala que se for esse o caso não tem problema algum, mas que ela não precisa ser mal educada. Ela diz que não demonstrou interesse logo de começo porque ela precisava pensar sobre isso. Então ele pergunta se ela está ou não está interessada nele. Ela fala que também não dá pra dizer assim e que vai depender do que ele pode fazer por ela. Ele pergunta como assim o que ele pode fazer por ela e pergunta o que isso significa. Ela diz que se ela vai fazer algo por ele, ele também precisa fazer algo por ela. E depois que ele diz que em nenhum momento ele disse que vai fazer algo por ela, ela fala que antes de se envolver, ela precisa saber se ele vai poder cuidar dela. Ele fala que já conhece esse truque, que ele não vai gastar o dinheiro dele com uma pessoa que ele não conhece. Ele fala que acabou de conhecê-la na rua e que ele sabe que ela é interesseira. Ela pergunta se ele acha que ela é interesseira e ele diz que sim. Ela fala que só estava querendo saber se ele é o tipo de cara que ela estava procurando e que poderia cuidar dela. Ele fala que com certeza não é o tipo de cara que ela está procurando e pergunta por que ele cuidaria de uma interesseira. Ela pergunta se é isso mesmo que ele pensa e ele fala que é exatamente isso que ele pensa. Ela fala que tudo bem e já ele diz que ela é interesseira. Esse vídeo começa no momento em que o Nate aborda essa garota e pergunta o nome dela. E depois que ela diz o nome pra ele, ele pergunta pra onde ela vai. Então ela diz pra ele que ela só está dando uma caminhada. Ele pede pra ela esperar e pergunta se ela tem namorado. E como ela diz que não, ele pede o número dela. Mas ela diz pra ele que ela acha que não é uma boa ideia. Ele fala que é assim que ele vai poder conhecê-la, mas ela diz que não e deseja pra ele um bom dia. Então ele diz pra ela que o dia dela pode ficar melhor. Ela pergunta o que ele faz da vida e ele fala que gosta de ações e criptomoedas. E parece que ela acaba não levando muito a sério que o Nate possa ser um homem bem-sucedido e acaba dizendo não pra ele. Mas assim, de repente, ela decide voltar e pergunta se o carro é dele. Ele diz que o carro é dele e pergunta o que aconteceu.
Ela diz que não sabia que o carro era dele. Então ele pergunta se ela gostou do carro e ela diz pra ele que gostou muito do carro dele. Ele pergunta por que ela não parou para falar com ele, mas ela muda de assunto e fala que hoje ela está livre. Ele fala que isso é muito bom e que eles deveriam fazer alguma coisa e em seguida pede o número dela. Ele pergunta se realmente ela não tem namorado, mas ela diz que não. Ele pergunta por que uma garota tão bonita como ela está solteira, mas ela fala que não sabe. E já nesse momento, ele a convida para entrar no carro e ela acaba aceitando. E dentro do carro ele pergunta o que fez ela mudar de ideia e voltar para falar com ele. E como ela diz que ela resolveu voltar porque ele pareceu um cara legal, ele pergunta se ele não pareceu um cara legal logo de começo. E também fala para ela que sinceramente ele está tentando descobrir por que ela voltou. E ela acaba admitindo que voltou por causa do carro dele. Ele fala que acha que agora já entendeu e pergunta se ela voltou por causa do carro dele. E ela diz que é um ótimo carro. Ele pergunta se ele não tivesse esse carro, se ela não estaria ali conversando com ele. E como ela diz que não sabe, ele fala que está perguntando isso porque ela não parecia muito interessada nele. Ela pergunta para o Nate como ela poderia saber que o carro era dele. Então ele diz que depois de descobrir que o carro era dele, ela já deu o número para ele e tá ali conversando com ele. E nesse momento ele pergunta para ela como ela acha que ele vai se sentir em saber que se não fosse o carro ela não estaria ali com ele. E depois que ele diz para ela que ele só pode pensar que ela é uma interesseira, ela fala que não é interesseira. Ele fala que sinceramente não vale a pena eles levarem isso pra frente porque eles vão estar desperdiçando o tempo um do outro. Então ela pergunta se ele realmente pensa assim. Ele fala que ele tem certeza que ela é interesseira e que ele não gosta desse tipo de pessoa e deseja pra ela um ótimo dia.